bendito sois vós entre as mulheres. Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, Então, Dom Roberto, que nós recebemos com muito carinho, com muita alegria, ele é abade do Mosteiro de São Bento e, entre outras coisas, né, também responsável pelas novas comunidades, pelas congregações, pelos institutos de vida religiosa, e tenho certeza que muitas outras coisas que eu não sei, né? Então, como sempre fazemos... a causa dos santos, né? Também para os postulantes, a santidade, sim, e outras coisas mais que ele poderá nos colocar. Pode ficar de pé de novo, porque nós sempre oramos por quem vem falar para nós, e tenho certeza que com Dom Roberto não será diferente. Podemos estender a nossa mão, como batizados que somos, e pedir ao Espírito Santo de amor, ao Espírito de Deus, nós pedimos que possa revestir novamente esse teu servo, com a tua graça, com o teu poder, com o óleo do teu Espírito Santo, fortalecendo a sua vocação, enviando ele para todos os lugares onde o Senhor deseja que ele vá. Nós te agradecemos e te louvamos por tudo que o Senhor vai nos falar através dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. É uma alegria nós estarmos aqui. E apesar de estar há 2 anos à frente do vicariato da vida consagrada, que implica todas as congregações masculinas e femininas, as leigas apostólicas e as novas comunidades, e ontem nós tivemos um dia tão belo, o dia do consagrado, dia de Maria, no Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Ontem nós estávamos, o espaço foi pequeno, de tantos consagrados. Dom Orani celebrou a Eucaristia conosco também, e hoje era o assunto no almoço, né? A gente vê que a vida consagrada no Rio de Janeiro, ela é muito viva, nos 3 ramos que nós temos, né? Das históricas, e esse bairro, ele é tão belo porque também são tantas congregações, né? As próprias Irmãs Clarissas, celebrando 800 anos de Santa Clara, né? A beleza. Pela primeira vez, no domingo passado, elas tiveram o privilégio de toda a comunidade sair da clausura com Dom Orani e ir até o Pão de Açúcar. Elas pediam, suplicavam esse passeio, né? Foi tão lindo porque essas mulheres que vivem às vezes 50, 60 anos dentro da clausura, de repente pareciam pássaros soltos ali e curtiram. Sexta-feira eu estive passando a tarde com elas e elas contavam aquilo como pareciam umas criancinhas, né? Os detalhes, a beleza. Nós temos também as ministras dos enfermos e tantas outras por aqui. E há 22 anos, né? A comunidade Pecado Lavado também nessa comunidade, nessa paróquia. Uma paróquia que com certeza ela produz muitos santos. Uma vida de oração, quantas belezas ocorrem aqui, e guiados muitas vezes pela própria figura de Maria. E hoje é um dia especial, né? Hoje é dia de São Bernardo de Claraval. Foi o padre da igreja que mais falou e defendeu Maria. Hoje é festa da ordem dos cistercienses, do nosso arcebispo. Por isso está tendo um jantar agora à noite também, né? A gente tem que optar na vida, você está lá ou está cá, né? Mas a beleza de São Bernardo foi a maneira como ele foi introduzindo, porque até o século XI, século XII, o que predominava na igreja era justamente a vida beneditina. E a vida monástica cisterciense é um ramo da vida beneditina, onde nós nos chamamos... Eu sou o monge negro, né, do hábito negro. O Dom Orani é do hábito branco. Então, os monges brancos. E foi até o século XI, se falava sobre Maria, mas não com a intensidade, com a poesia, com a beleza como São Bernardo ele escreveu. A maneira como ele interpreta
o Cântico dos Cânticos, trazendo a figura de Maria. É um dos maiores comentadores das Escrituras do século XI e do século XII. É Bernardo de Claraval. Por isso que ele é chamado de o grande doutor melífero, porque parecia um mel quando ele falava a beleza sobre a figura. Ele era apaixonado por Maria. Tanto que foi ele que terminou as principais orações que nós temos. De Salve Rainha, né? O Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, todas essas coisas é justamente da figura de Bernardo de Claraval. E a beleza de nós sermos guiados pela figura de Maria. Maria, se queremos falar sobre o pecado, o sacramento da reconciliação, é evidente que Maria, ela é a porta, né? E Bernardo de Claraval foi ele que trouxe para a igreja, escancarou a figura de Maria. Se falava sobre Maria, mas muito pouco, muito pouco. A partir de Bernardo de Claraval você vai encontrar, e é evidente que depois, 2 séculos seguintes, vem a figura de São Domingos de Gusmão, e daí vem, né, a questão do terço, vem a questão dessa figura Nossa Senhora do Rosário, né? Mas foram esses homens, Bernardo de Claraval e Domingo de Gusmão, que vai introduzir para toda a Igreja de Deus essa figura de Maria muito mais popular, muito mais acessível, não tão distante como os primeiros concílios colocavam a figura de Maria, tão distante. Ela se tornou realmente a mãe nossa, caminhando no meio do povo de Deus. E aí foi surgindo várias piedades. E essa casa também, ao mesmo tempo, é uma casa que está se preparando em breve para receber as relíquias de Jerônimo e Zélia. Ainda hoje, no período da manhã, nós tivemos uma reunião intensa de quase 2, 3 horas, preparando já possível, talvez no mês de janeiro, a transladação dos restos mortais para essa paróquia, onde é uma família. Nós vivemos a Semana da Família, né? Nós tivemos o Congresso da Família, que o Papa Bento XVI deixou muito claro, que a família deve viver a oração, o trabalho e a festa. E a festa acontece justamente na mesa eucarística. E agora, nós estamos falando um pouco a figura de São Bernardo, e se nós queremos falar sobre o sacramento da reconciliação, as Escrituras, ela é cheia de textos onde nos mostra o Deus que é misericórdia, Deus que é compaixão. O primeiro livro já nos fala que Deus criou tudo era bom, mas pela rebeldia do homem, já começou no Jardim do Éden, onde todas as tardes Deus Pai caminhava com seu amigo no jardim. E é bonito essa imagem, e aproveitando a festa de São Bernardo, porque São Bernardo ele vai dizer, nós somos chamados para ser amigos de Deus. Nós somos chamados a toda tarde caminhar na brisa suave com Deus Pai. E como que nós podemos fazer isso? Bernardo de Claraval ele diz, quando nós mergulhamos nas Escrituras. Quando você mergulha nas Escrituras, você tem a palavra de Deus, você faz essa experiência belíssima de caminhar, você é convocado todos os dias a ter esse encontro. Mas para ter esse encontro, nós vamos ter que dominar a preguiça. Quais são as prioridades que nós damos na nossa vida? O mínimo, meia hora, se você se dedicar à palavra de Deus. Ou João 23 ainda é mais benévolo, ele vai dizer, se 15 minutos o povo de Deus se dedicar às Escrituras, já está dentro de um processo da santificação da sua alma. E é verdade. Então esse convite que o Senhor, Ele nos faz, através desse mergulho na palavra de Deus, que foi interrompido no paraíso, porque num dado dia, Deus, Ele veio no seu ponto de encontro e perguntou, Adão, onde estás? E ele estava escondido, porque descobriu que estava nu. Até então ele andava muito bem, sem problema nenhuma, mas veio justamente a tomada de um conhecimento que não estava prescrito por Deus, porque ele trouxe a pureza, a beleza do masculino e do feminino na nudez, a beleza do homem e da mulher.
E aí começa a grande confusão do pecado. Porque na hora que Deus Pai pergunta, mas o que aconteceu? Adão, onde estás? Ele continua perguntando. E Adão responde, e Deus logo vai falar sobre a questão do fruto, que não deveria ter comido no centro do paraíso, do jardim. E Adão logo começa aquele processo que vai levando às culpas. Foi a mulher que me deu. E vai falar com a mulher diz, foi a serpente. E aí nós entramos numa corrente, uma corrente das culpas, dos pecados, da justificação, a questão, a consciência da pureza, a questão da moral, da consciência ética, que é importante. Por isso é interessante, quem gosta de ter uma formação, e nós precisamos de formação permanente como cristãos. O padre Wagner da Canção Nova, ele editou já 2, 3 livros que fala justamente sobre a moral da consciência, e é excelente o trabalho, porque o que nós vivemos hoje, um mundo que está muito enfermo, nós perdemos a consciência da nossa identidade de filhos de Deus, que é o que Bernardo de Claraval ele vai responder para os seus filhos quando se fala sobre a misericórdia, porque dentro do mosteiro também são homens de carne e osso e que pecam, e num dado momento, através de uma rebeldia de um grupo, um dos discípulos pergunta, mas pai, até quando que Deus vai perdoar? E Bernardo ele diz, infinitamente. Vai responder como Jesus, mas ele vai dizer, a igreja é misericórdia. E a concepção de Bernardo para a igreja são as igrejas góticas. Foi ele que trouxe para o mundo da igreja as construções das igrejas góticas, porque a igreja gótica, na concepção de São Bernardo, é a retratação do espaço litúrgico do encontro com Deus, a antecipação da Jerusalém celeste. Mas todas essas grandes igrejas que são góticas é a representação do paraíso. Por isso que tem todas as colunas, é tudo para cima, os cabidéis, a beleza, diferente do românico, do clássico, da igreja, né? Mas é a beleza, quando a gente entra na Catedral de São Paulo, que ela é toda gótica, foi meu mundo, foi ali que eu me converti, foi ali que eu comecei a dar catequese ao meio-dia, a 1h da tarde, naquela catedral, na época onde o Dom Paulo Evaristo, ele convocou uma juventude, porque ele dizia, nós temos que tirar aquilo que está se tornando nocivo para o nosso espaço litúrgico. As pessoas na década de 70, que é a minha década, quando era jovem, e ali as pessoas entravam no período das 11 horas até 3 horas da tarde para dormir dentro da catedral. Então o Dom Paulo Evaristo, que era muito entusiasta da evangelização, ele convocou um grupo de jovens na época, e eu fui um desse grupo, onde a gente ocupava o nosso espaço, porque a gente trabalhava, a gente estudava, mas da meio-dia, era o meu horário, a 1h da tarde, depois vinha um outro grupo, nós ficávamos evangelizando, e assim criou uma tradição, e dali saiu muitas vocações. Então o gótico é o espaço por excelência, e o gótico tem a porta onde mostra a bondade de Deus, que é o Pai cheio de misericórdia que nos acolhe, mas nós temos que estar olhando sempre para a árvore. A árvore, ela é importante. Jesus, ele não escolheu um trono confortável, mas ele escolheu a cruz, que é a árvore. É todo o mistério da salvação, da nossa redenção. Deus, que é compaixão e que é misericórdia, termina na cruz, quando Deus Pai envia o seu Filho, o Verbo encarnado. Então o homem, ele vai numa sucessão de rebeldias, Caim e Abel. Depois Deus, ele ainda tem amizade com Noé, mas os filhos de Noé se rebelam, são infiéis, mas Deus dá uma nova possibilidade. Depois nós encontramos uma grande figura, que é a figura de Abraão, que Deus o chama e nos mostra que nós no mundo somos peregrinos, nós somos em marcha. A dinâmica da igreja, a dinâmica de toda a pastoral, das comunidades, por isso a beleza dos carismas. O ser batizado é convidado a ser atleta. Os casais, na família.
Quando você tem os verdadeiros valores, e é isso que nós temos que recuperar, e a grande angústia do Papa, desde que ele assumiu, o que ele fala quando ele abre as portas e se apresenta como o Papa Bento XVI? Ele fala: nada antepor o amor de Cristo. É o versículo da regra de São Bento, capítulo 4, que é a mesma regra que Bernardo de Claraval segue, e que é um projeto de vida, onde nós somos chamados, o espaço privilegiado, então nós somos chamados a viver a fé profunda, mas para nós entrarmos de novo numa amizade, nós temos que aprofundar a nossa fé. Por isso que esse ano também é 50 anos do Vaticano II, mais 20 anos do Catecismo da Igreja Católica. E se nós queremos acompanhar os nossos filhos, o ano passado também o Papa velhinho, é interessante os papas velhinhos na igreja, né? Quando João 23 assumiu, falou: imagina, Márcio, o que esse Papa picurucho, gordinho, velhinho vai fazer na igreja? Foi ele que deu um novo alento, né? Quando Bento XVI foi eleito, também falou: mas o que esse homem vai fazer? Daí de repente o homem inventa, manda um grupo preparar e o quieto, que é uma maneira que, se você às vezes não consegue entender todo o catecismo da Igreja Católica, então vamos mergulhar. A CNBB, com a ajuda do Frei Rams, que é da Igreja que Sofre, nós estamos publicando mais de 500 mil, reeditando, para dar para a juventude que não tem condições de comprar o ICAT. E é uma maneira, nós temos que ver a maneira como chegar. Agora, a figura de Abraão, ele nos mostra, ele é o nosso pai na fé. Por isso que a carta Porta Fidei, onde dia 11 de outubro começará o Ano da Fé, e aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro, lá na Penha, às 9 horas da manhã, no sábado do dia 13, o nosso arcebispo também vai fazer o Ano da Fé. E nós já organizamos todo o ano de 2013 para o Ano da Fé, todos os meses. Eu faço parte também da equipe, nós já organizamos tudo. Podemos dormir tranquilo, podemos até partir para a casa do Pai. O programa já está feito. Não é? Basta simplesmente, né, as paróquias trabalharem, e a nível arquidiocesano, que a gente faz parte do governo arquidiocesano, a igreja é muito organizada. Nós pensamos em cada mês, em cada situação, para refletir sobre o Ano da Fé. Mas o Papa, ele usa o capítulo de Hebreus, capítulo 11. Ele vai refletir sobre as grandes figuras daqueles homens que fizeram um pacto e transformaram a sua vida, fizeram uma experiência profunda com Deus. E Abraão, ele faz a sua experiência profunda com Deus com 75 anos. Mas Deus, ele disse: sai da tua terra e vai. O que Deus, ele disse assim: Abraão, sai do teu comodismo, daquilo que você vivia, e vai ao encontro do outro. Quando a gente fala sai da tua terra e vai, a gente quer dizer sai de si e vai ao encontro do outro. Não é só sair de um ponto geográfico para outro. E aí é evidente que Abraão, ele vai fazer a experiência também dos seus pecados, das suas fragilidades. Por que nós pecamos? Porque nós somos frágeis. Nós somos frágeis por quê? Porque nós somos filhos da prece. Em latim quer dizer preter. O Dom Estevão Bittencourt gostava muito de falar sobre isso. Principalmente, ele tinha todo um estudo sobre a palavra no latim preter, para falar sobre o pecado, sobre a importância de nós olharmos que nós somos filhos da prece. Por isso que nós necessitamos da oração. Mas para isso eu tenho que sair de mim e ao encontro do outro. Isso, na teologia da vida espiritual, nós chamamos de xeniteia, uma palavra grega que quer dizer sai da tua terra e vai, sai de si e vai ao encontro do outro. Agora, como que a questão do sacramento da reconciliação, ela se desenvolveu dentro da igreja? Por isso eu agradeço o convite, porque é a nossa praia, né? A vida beneditina tem mais de 1500 anos. Os mosteiros, todos os mosteiros
beneditinos no mundo são considerados, até hoje, laboratórios litúrgicos. Porque os monges não têm nada que fazer. Então, são eles que foram desenvolvendo a questão da liturgia, dos textos, foram os tradutores. Então, foi no século VI, havia no primeiro século, segundo século, nós vamos encontrar pequenos desenvolvimento do período quaresmal e da liturgia. Se vocês também querem aprofundar a sua fé, tem livrinhos baratinhos, Didaquê, que vai falar sobre a estrutura da igreja nos primeiros séculos. Peregrina Etéria ou Egéria, que nos mostra o desenvolvimento da liturgia e vai falar inclusive sobre a Páscoa, mas vai falar também sobre a questão do sacramento da reconciliação. São documentos baratos, editados pela editora Vozes, e que são preciosos. Em geral, quem trabalhou nesses textos foi o Dom Fernando Figueiredo, que é o bispo do Padre Marcelo Rossi, que até hoje a gente troca muitas figurinhas a respeito da patrologia, porque isso nós temos que estar sempre atualizando uma linguagem para a juventude. Então, nos primeiros séculos, quando uma pessoa pecava, ela se dirigia, ou era um pecado público, ela era levada no período quaresmal, na frente da catedral, e ali ele fazia a sua confissão. E ali ele colocava uma veste, como era indicado pelo Antigo Testamento, né? A questão do saco, da cinza, e a questão do jejum. Então isso era o que acontecia. Nós não tínhamos ainda, até o século VI, a questão da confissão auricular, individual. Nós vamos encontrar a confissão quando começa a direção espiritual e a confissão individual, já não grupo, mas individual, nos mosteiros. E pouco a pouco ele vai se desenvolvendo, mostrando a importância do Pai cheio de misericórdia e de compaixão. O sacramento da reconciliação é o momento onde você vai à UTI e você faz uma limpeza, a beleza do sacramento da reconciliação. Às vezes as pessoas têm medo do sacramento da reconciliação. Até Santa Faustina. Vocês conhecem Santa Faustina, Jesus misericordioso? Ela tinha muita dificuldade. No seu tempo havia muitos problemas, inclusive com fidelidade de padres. E ela conhecia, ela era muito sensível. Até um dia que Jesus apareceu a Santa Faustina e disse: minha filha, não tenha medo de ir à confissão. Não julgue o homem que está à frente, porque ele é só um ícone. Atrás estou eu. Porque quando nós vamos a um sacramento da reconciliação, eu não vou em encontro com o Dom Roberto ou com o Padre Geraldo Bellocchio ou qualquer outro. Você vai para fazer um encontro pessoal com Cristo. Aí você realmente vai fazer a experiência. E é interessante que às vezes a juventude acha que padre, papa, bispo não confessa, né? Eu estive agora, eu e Dom Orani, há poucos dias em Fortaleza, e nós dois fizemos um programa com a juventude. Deu, durante os dias de Aleluia, deu mais de 1 milhão de jovens. E eu passei 3 dias aí, mas voltei bêbado de cansado, porque você tem que estar com a juventude, a coisa acontece. A adoração era meia-noite, né? E depois tinha o sacramento da reconciliação, uma das coisas mais belas. Ali tinha o arcebispo de Ancona, tinha gente da Itália, tinha gente da Espanha. O arcebispo de Granada, quando ele viu a fila daquela juventude para confessar, as mesinhas com uma velhinha, e sacerdote, era um mar de sacerdote confessando, e aquela fila que recorda um pouco os textos de São Bernardo, que dizia: mas pai, quando é que todo mundo vai entrar? Todos nós vamos entrar e vamos ser reconciliados com Deus? A igreja não fechará suas portas enquanto todos os seus filhos não entrarem de novo na casa e no coração de Deus, né? É isso que Bernardo de Claraval, ele dizia. Foi uma experiência belíssima. Você vê aqueles padres incansáveis. Eu, de repente, quando eu me vi,
o Moisés, ele disse assim: Dom Roberto, o senhor trabalha muito bem com a juventude, o senhor vai ficar responsável essa noite pela garotada do skate. De repente estou eu lá de skate também, aquela coisa toda, mas a beleza desse Deus. E ali nesse programa foi interessante que os jovens perguntaram, eram perguntas para o Dom Orani, perguntas para mim, e de repente um jovem perguntou assim: e nós somos pecadores? Eu falei: eu também. Também sou pecador. Ele disse: e os padres confessam? Eu falei: o Papa, inclusive todos nós somos chamados, porque nós necessitamos. E para a confissão você precisa ter coragem, porque o que se desenvolveu em toda a história nos mosteiros, quando as pessoas chegavam e desenvolveu o sacramento da reconciliação individual? Foi justamente um conhecimento de si mesmo. A confissão, ela te leva a te conhecer, a te amar, porque muitas vezes você não se ama, você não se perdoa, e é necessário fazer esse encontro. Como se realiza tal descida ao íntimo do coração, a própria verdade? É ali. Por isso que é interessante, e lá eu estava com Yucat, porque agora, né? Porque às vezes as pessoas olham rapidamente, mas Yucat, né? Eu sou gato, será? Né? O seu catecismo, né? É o seu catecismo. E é interessante que o Papa, é a linguagem. Eu tenho trabalhado muito nos colégios católicos. É impressionante como os filhos estão catequizando os pais. Eu nunca fiz tantas crismas em colégios católicos onde os filhos estão sendo padrinhos dos seus pais. É lindo isso. Como está crescendo no Rio de Janeiro. Se fala às vezes muito mal do nosso povo carioca, mas o nosso povo carioca é um povo muito piedoso, muito religioso. Eu mesmo me surpreendi, porque quando cheguei aqui ao Rio, eu vinha de uma realidade de uma igreja a 90 graus abaixo de zero, da Holanda. Daí falei: pronto, agora eu só vou encontrar, né, samba, praia. Mas não, as igrejas são cheias. O povo, a juventude responde. Onde você vai, a juventude está lá. E quando nós usamos o Yucat, é interessante a gente ver a pedagogia. Por exemplo, o que é um pecado? Um pecado é uma palavra, um ato, uma intenção com que uma pessoa atenta consciente e intencionalmente contra a verdadeira ordem das coisas, tal como projetou o amor de Deus. Pecar significa mais que atentar contra as regras instituídas pelas pessoas e pelas instituições. O pecador volve-se livre e conscientemente contra o amor de Deus, ignorando o pecado é, no fim de contas, o egoísmo elevado ao desprezo de Deus, de Santo Agostinho. E ele experimentou, ele foi artista no pecado, né? Leiam o livro das Confissões. A coragem que ele teve de contar todas as suas fragilidades. Quem que não tem fragilidade? Paulo VI era tão escrupuloso, Papa Paulo VI, que confessava todos os dias. Será que ele tinha tempo para pecar, gente? Mas ele era tão escrupuloso, que é algo que a gente também tem que ter cuidado. Por isso que é recomendado o sacramento da reconciliação, mas também ter um orientador espiritual, que é o médico que vai te ajudar a equilibrar. Porque se você cai dentro de um processo, é muito perigoso para a vida espiritual. Nós temos que ter o equilíbrio. Então, um outro elemento que ele coloca aqui: como se distingue os pecados graves, mortais, dos pecados leves, veniais? O pecado grave destrói no coração de uma pessoa a força divina do amor, sem a qual ela não pode ser eternamente feliz. Por isso também é chamado pecado mortal. O pecado grave rompe com Deus, enquanto os pecados veniais apenas agravam a relação. Por isso que na própria liturgia da missa, no início da celebração, já tem um ato penitencial. Porque se você realmente, você cometeu lá um pequeno deslize, você recebe: Deus Todo-Poderoso, tende compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Você comunga, depois procura o padre. Agora é evidente, se você está num estado de um pecado grave,
você não vai se aproximar, ou você já procura o médico antes, né? Ou às vezes, dependendo da paróquia que você está, tem essa possibilidade, às vezes outras não. E outro elemento que nos leva para o sacramento da reconciliação é colocar em equilíbrio aquilo pelo qual Deus nos criou. Tudo era bom. O pecado é quando nós deixamos os vícios. É como o cupim. Sexta-feira de manhã eu passei o dia no Carmelo Santa Teresa. E como responsável pela vida consagrada, é meu direito entrar na clausura para verificar como, coitadas, caindo tudo. Então estamos fazendo lá a reforma, o cupim. O vício é um cupim que acaba com a tua alma, da pureza da tua alma de homem e de mulher. O que nós estamos trabalhando em cima desse casal, Jerônimo e Zélia? É justamente levantando as virtudes, para que eles possam chegar à honra dos altares. Mas são gente de carne e osso que tiveram 14 filhos, mas pautaram a sua vida já desde o pedido de namoro. A carta do Jerônimo para a Zélia de namoro é uma preciosidade. Ela faz parte do nosso grupo, né? Faz parte da associação. Mas que beleza! Quando você vê a maneira como Zélia se dirige ao meu Magalhães, como ela chamava, é de um respeito, de uma beleza, mas eles cumpriam a sua função dentro do seu estado vocacional. Eles tinham as suas relações, eles tinham as suas vidas, tiveram 14 filhos, dos 14 filhos 4 morreram, 9, 3 sacerdotes, e as demais todas religiosas, e ainda ela morre, porque Jerônimo morre com 51 anos, em 1909, ela morre em 1919. É interessante que ela ainda vai ser monja sacramentina, porque ela é apaixonada pela Eucaristia. Vejo cariocas. Será que o Rio de Janeiro não dá santo? Dá, e que viveram aqui. Eu estou muito desconfiado que uma das casas deles era minha vizinha. Eu sábado estava lavando o carro lá no posto e vendo um grupo que tiraram a faixa de uma casa que estava à venda, e provavelmente devia ser deles, porque onde eles construíam uma casa, eles construíam uma igreja dedicada a São João Batista, e lá tem. Então a equipe já está verificando se é. Então o que nós temos que fazer? É a questão dos vícios. Nós temos que combater os vícios, os nossos pensamentos, as nossas paixões desordenadas. Nós fomos criados para amar, homem e mulher, para viver. Aqueles que têm uma vocação especial celibatária, que se dedicam. Eu tenho 34 anos de vida consagrada, e eu não vi o tempo passar, e me sinto um homem felicíssimo. Não gerei na carne filhos, mas eu tenho filhos em todos os continentes. Trabalhei anos e anos em Roma, trabalhando na formação com garotos da África, da América Latina, da Europa, da Ásia, os primeiros mosteiros da Índia, a gente formou. Hoje nós já temos até bispo, arcebispo, que foi nosso noviço, na Itália. Então, você gera no espírito, e a beleza. Esse casal teve a graça de gerar 14, mas ainda tem um filho franciscano que trabalhou em Petrópolis, provavelmente foi um grande santo. Agora, o que nós temos que fazer? O que diz o catecismo? Os vícios são hábitos negativos que anestesiam e obscurecem a consciência, abrindo o ser humano ao mal e dispondo-o para o pecado de forma habitual. Os vícios humanos encontram-se próximo dos pecados principais: o orgulho, avidez, inveja, fúria, impudícia, intemperança, preguiça e o tédio. E é isso que nós temos. Quando nós vamos analisar os 11 virtudes para que eles possam ser aprovados pelo Santo Padre, nós temos que descobrir no cotidiano como é que isso acontecia. E é no cotidiano que nós vivemos, para viver a vida de reconciliados, para viver o pecado. Mas temos que combater esse pecado que acaba nos levando, um pecado que acaba sufocando. Portanto, meus irmãos,
Desperte-se dos falsos ideais. Ideais verdadeiros levam a reconhecer as limitações próprias e alheias, ajudam a aceitar a realidade, conduzem à abertura e à disponibilidade, a autocrítica, a verdade, estimulam o desenvolvimento da personalidade. Falsos ideais estreitam a mentalidade, provocam ideias fixas, conduzem à negação da realidade, fazendo que só os aspectos desejáveis que me interessam sejam percebidos, incluindo com frequência qualquer crítica construtiva, acentuando o próprio parecer e agir como algo indiscutível. É preciso reconhecer os falsos ideais e desprender-se dos mesmos. Pedro se opõe a Jesus, que prediz a sua paixão e morte. Isto não te pode acontecer. E Jesus reprova Pedro. Portanto, nós temos que, inclusive, um dos pecados que é considerado dentro, é a gente não deixar entrar a tristeza. A tristeza é coisa do demo também. Como dizia o Padre Léo, encardido. Ele adora dividir, não é? O pecado justamente é obra do encardido. O abatimento e tristeza invade o meu coração, sinto-me exausto, sem alento. Então eu tenho que combater esses elementos para viver nessa presença de Deus. Nós temos que fazer uma experiência profunda com o Senhor. O caminho para a reconciliação é a descida à fonte desse Deus que é cheio de compaixão e misericórdia. É tão lindo quando você vê na história as experiências. Como é gostoso você ouvir. Uma das experiências mais belas que eu tive, principalmente eu morei durante anos em São Paulo, fora dos muros, que é uma das basílicas papais, e é a nossa casa também, é beneditina, e o nosso principal trabalho é o sacramento da reconciliação. Quantas vezes eu passava de 5 a 6 horas pelo período da manhã no confessionário, e depois ainda mais 4 horas à tarde. Chegava a dar 12 horas de plantão no confessionário. Mas não só eu, todos os meus confrades. Porque a primeira vez que eu celebrei a missa ali, eu levei um susto, porque de repente vai chegando aquela enxurrada de turista, vai entrando, parece um mar que vai nos engolindo, né? Você leva um susto. E as pessoas estão visitando São Pedro, São Paulo, justamente para professar a sua fé. E ali eles querem fazer a experiência profunda de Deus. Por isso que nos confessionários a gente coloca as línguas que nós entendemos, porque pecado você conta na tua língua. Consciência, afetividade, você expressa na tua língua. Se torna difícil. Então, aí se faz a experiência, e como é lindo. Ali você atendia bispo, cardeal, povo de Deus, tudo, sem fazer, todos nós com as nossas misérias. Mas nós temos que fazer um encontro com o Deus misericordioso, que entra na verdade. Portanto, eu tenho que verificar quais são os aborrecimentos, amargura, raiva, aversão, rivalidade, vingança, inveja, ciúmes, autodefesa, autojustificação, ambição de poder, abatimento, preguiça, tédio, avareza, cobiça, compensações, insinceridade, mentira, fingimento e orgulho. Tudo isso dificulta a gente fazer uma experiência profunda com o Senhor. E qual é o lugar da reconciliação? É interessante, quando a gente vê o capítulo 15 de Lucas, um texto muito meditado no período da Quaresma, onde nos fala sobre a vida a família que tinha 2 filhos, e o mais novo, o filho pródigo. Eu prefiro chamar o pai misericordioso. É tão lindo quando você vê essa figura do pai que acolhe. E um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente.
Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um habitante daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Vou-me levantar e lhe direi a meu pai, e dir-lhe-ei: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se, pôs-se e foi ter com o seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu, e movido de compaixão, correu-lhe ao encontro e abraçou e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei-lhe também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. E ele explicou: voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se. Ele não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. E ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandastes matar um novilho gordo? Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Isso é, sinteticamente, o sacramento da reconciliação. Porque, vejam, nós fazemos muitas bobagens, não é? Histórias de filhos que querem sair de casa, até na minha casa teve. Não durou um mês. Não durou um mês. Mas vejam a beleza quando ele toma consciência. O sacramento da reconciliação é um momento que você toma consciência das tuas fragilidades, estas que um pouco eu esboçava sobre aborrecimento, raiva, aversão, autodefesa, né, o ciúme, a inveja. Mas é bonito, porque no momento que ele quer de novo ser acolhido pelo Pai, e o sacramento da reconciliação é voltar para casa, é se sentir o beijo de Deus, que você encontra isso quando você mergulha na palavra de Deus. Você pode sentir as batidas do coração de Deus, o beijo de Deus. O sacramento da reconciliação é você sentir o beijo de Deus, é sentir essa festa. Então o menino, ele não tinha nada para comer, mas ele ensaia um discurso, ele faz uma profissão de fé na realidade. Ele vai ensaiar antes de chegar em casa, né? Ele vai ensaiar direitinho o que ele vai dizer para o pai. Pai, pequei. Né? E o pai, mas o pai, ele já estava esperando, né? Ele espera e dá um abraço, e volta, e manda preparar um banquete. Ele dá um anel, a túnica e a sandália. Esse texto é importante ler, Êxodo capítulo 3, quando o Senhor chama Moisés: Moisés, eis-me aqui, tira a sandália, porque esse chão é santo. No capítulo 3 de Êxodo, vai mostrar a importância que Moisés ele vai ter na história da salvação, que nós temos que sair do país do pecado, que simbolicamente é o Egito, onde tem todas as pragas. E o capítulo 15 de Lucas é a restituição daquilo que você perdeu. De novo, Deus Pai, com o verbo encarnado Jesus Cristo, que é amor, ele devolve para o homem a sua dignidade, a sandália, a túnica e o anel. E manda fazer o banquete. Mas o filho mais velho, ele está chegando do trabalho. Ele escuta a música e pergunta: mas o que estão fazendo? Não, teu pai mandou matar um novilho, está preparando uma festa. E ele fica irado, fica brabo, não é? Diz: como?
e vai dizer para o pai, e o pai diz: mas meu filho, você está todos os dias comigo. A minha mãe me ensinou muito bem que quando eu estou numa casa, numa visita, se tocar o telefone, eu não devo atender. Se eu estou com sede, eu vou pedir, eu não vou à geladeira e abrir a geladeira na casa mas na minha casa, eu atendo o telefone, eu vou à geladeira, eu assalto a geladeira. Eu tenho que sentir. E o filho, o grande problema às vezes é que nós não nos alegramos com o progresso espiritual do outro, né? E na vida, a vida é uma dança. Tem dois tipos de dança, e a igreja é isso, a liturgia é isso. E a dança faz parte da vida. Como eu gosto de dançar. Eu lembro em Atibaia, muitos anos atrás, onde tem justamente o santuário, né, um belíssimo santuário, a Casa Provincial de Xensta, teve um campeonato de twist. E eu ganhei. Você já pode imaginar eu dançando twist? Mas eu dançava, era um palitinho, né? Era hábil e gostava de dançar. Os meus pais dançavam muito. Mas a vida é uma dança. E nós temos dois tipos de modelos. Ou nós dançamos para agradar a Deus, ou nós dançamos para agradar os homens. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, Davi, que era amigo de Deus, ele ouviu que a arca do Senhor havia abençoado. E ele traz também para a sua cidade, para a sua casa. Quando a arca chega na porta da cidade, ele vai receber com a juventude, com as donzelas, os rapazes, tocando flautas e tamborins. E todos vão dançando. E o texto diz que ele dava 6 passos e ele rodopiava. Ele dançava. Ele estava tão feliz com a presença de Deus que ele até se desnudou, como Francisco se desnudou, né? Mostrou o seu nada, porque eu estou a serviço do eu sou, porque eu não sou. Quando eu quero no orgulho ser poderoso, eu quero tomar posse do eu sou, mas eu não sou. E Moisés entendeu bem, porque quando Deus o chamou, e todo chamado implica uma missão, Deus disse: agora desce e tira o meu povo do país do pecado. E Moisés perguntou: mas quem que eu vou apresentar? Vou chegar lá, vou apresentar quem? Eu sou e basta. Eu estou a serviço do eu sou, porque eu não sou. Então Davi, ele se alegra, ele fica feliz, ele se desnuda, ele se alegra com a presença de Deus. E ele volta para casa. E ele é casado com a filha de Saul, e Mical. E Mical ficou olhando Davi pela fresta da janela. Como sempre nós temos alguém nas frestas nos observando para nos criticar, para nos invejar. E quando ele chegou, ela deu de dedo e disse assim: que bela figura me fez o meu senhor, se desnudando diante das donzelas. E Davi respondeu muito sereno: eu só quero agradar a Deus. E o texto termina dizendo que Mical se tornou estéril. Deus deu a esterilidade a Mical, porque ela ficou invejosa. Mas no Novo Testamento nós temos também a história de Salomé, Herodes, que tomou a esposa do seu irmão Filipe, e ela tinha uma bela filha, e era aniversário de Herodes. Ofereceu um belíssimo banquete, e a menina dançou, e Herodes ficou tão contente que prometeu a ela metade do seu reino. E a sua mãe, que estava morrendo de raiva de João Batista, logo correu no ouvido da menina e disse: não peça isso, não peça a cabeça de João Batista. A menina, a sua dança agradou os homens, os convivas de Herodes, não a Deus. E o resultado foi a cabeça de João Batista. Então na vida, meus irmãos, nós temos que fazer uma opção. Ou nós agradamos a Deus dançando, e por isso a vida é uma dança, é bela. Por isso que o Papa coloca para as famílias em Milão que a vida é o trabalho, a festa, né? Então essa festa onde tem a dança, tem a música, mas temos que ver se queremos agradar a Deus ou
aos homens. E o sacramento da reconciliação nos ajuda a isso. Portanto, a questão da figura do filho pródigo, temos que ver em que situação que eu me coloco. Eu tenho um coração cheio de compaixão e misericórdia como o do pai? Eu sou o garoto que quer fazer uma experiência, mas depois se arrepende e volta para a casa do pai? Ou eu sou o filho mais velho que vivo resmungando, com ciúme e não me alegro com o outro? Isso é a igreja, é o sacramento da reconciliação. E que você vê lá, quantas experiências a gente faz com o jovem que às vezes estava lá no fundo do poço, não é? Eu recordo que eu era padre muito jovenzinho, ainda não entendia bem, ficava meio assustado. Ainda em São Paulo, eu atendi um jovem no Tietê, na estação. Eu estava para viajar, eu perdi o ônibus, porque um jovem que estava aparentemente drogado, mas ele estava, depois eu dei continuidade. Eu perdi o ônibus para Curitiba, porque eu fiquei a noite inteira ouvindo aquele jovem. E como valeu a pena? Valeu a pena, porque aquele jovem depois foi para uma festa. Então, eu recomendo também, se nós queremos entender essa misericórdia e bondade de Deus, um texto que é muito usado no período quaresmal e para o sacramento da reconciliação, é o capítulo de Lucas, capítulo 19, de Zaqueu. Esse belíssimo texto, capítulo 19 de Zaqueu, onde mostra que o sacramento da reconciliação é você fazer uma experiência de querer se encontrar com Deus, com Jesus. E para isso nós precisamos ter uma curiosidade, como Moisés também, quando ele viu a sarça que não ardia, ele ficou curioso, mas Deus o chamou. O de Zaqueu, ele também diz: Jesus tinha entrado em Jericó e estava passando pela cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era baixinho. Então ele correu à frente. Obrigado. Ele correu à frente, subiu numa árvore para ver Jesus. Ele devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu pôs-se de pé e disse ao Senhor: Senhor, a metade dos meus bens darei aos pobres. E se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje aconteceu a salvação que é para esta casa, porque também este é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Vejam aqui a mesma coisa. O filho mais velho ficou com raiva. Aqui os outros murmuraram, porque Jesus quis ficar na casa de Zaqueu. E esse texto é muito bonito, porque a gente pode ver na iconografia da igreja esse olhar. Como é importante você olhar nos olhos, fazer o exame de fundo de olho. E Jesus fez o exame de fundo de olho de Zaqueu, que era um pecador, explorador, usurpador. Mas Jesus, ele olhou. Então eu vou terminar a nossa reflexão. Se nós queremos ser reconciliados e fazer uma experiência de compaixão e de misericórdia, nós temos que deixar Deus agir, e o Espírito Santo ele age. E nós temos 5 movimentos. E aí eu termino. Primeiro movimento, que Santo Agostinho e São Tomás, ele vai mostrar para que você faça uma reconciliação com Deus. O desejo. Por isso que nós temos que fazer o exame de consciência. Uma boa parte, quando você vai nessas basílicas, lá no confessionário tem uma preparação, né? Ele procurava ver quem era Jesus e subiu numa árvore para vê-lo. Zaqueu deseja Jesus, aspira por uma vida nova, ele ousa algo novo. E aí eu posso me perguntar: eu desejo realmente fazer uma experiência profunda com Jesus? Eu quero ser um homem novo, uma mulher nova, ser uma presença. Para ser santo, gente, não precisa ser só padre, bispo e freira, pode ser um casal. E a Santa Sé está interessada nesse casal. Provavelmente até o secretário do culto dos santos, ele virá em janeiro,
se realmente nós formos fazer. Ele já prometeu vir aqui. Não é uma canonização, mas é só uma exumação. Mas para dizer, olha só, um ícone que é possível no cotidiano, mas ter o desejo. Eu posso me perguntar, para onde meu desejo me conduz? Primeiro, desejo. Segundo, ouvir. Se eu quero me reconciliar com Deus, eu tenho que estar na atitude de escuta. Ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Como é que eu vou obedecer a Deus se eu não escuto? A etimologia da palavra ouvir e obedecer é a mesma. Etimologicamente, obtire, obsculta. Eu só posso obedecer a Deus se eu escuto, me coloco na atitude de escuta. Daí sim. Até para a regra de São Bento, o primeiro versículo da regra de São Bento é: escuta, filhos, o preceito do mestre, e inclina o ouvido do teu coração, para retornar para Deus. A vida cristã, nós nos preparamos, essa não é a definitiva, eles já estão na definitiva. Mas nós temos que nos preparar como atletas para voltar para Deus. A vida, ela tem uma dinâmica escatológica, o já, o ainda não. Eu tenho que correr no Maranatá, vem Senhor Jesus. Essa é a dinâmica do ser cristão autêntico. Então, o primeiro movimento é o desejo. Segundo, ouvir. Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Jesus se abre para Zaqueu e o aceita como ele é. Zaqueu, visto e chamado por Jesus, se sente como alguém querido por ele. É isso que o sacramento da reconciliação nos dá, essa experiência. Fazer essa experiência profunda. Por isso eu posso perguntar: quero responder afirmativamente ao chamado de Jesus? O que é que nós dizemos antes de receber a Eucaristia? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma palavra ali. A Eucaristia, gente, é o antibiótico que completa o sacramento da reconciliação. Se você está enfermo, vamos para a Eucaristia, mas para realmente estar um homem e uma mulher, para receber Jesus, eu tenho que estar reconciliado, eu tenho que estar pacificado. Então, primeiro, desejo. Segundo, ouvir. Terceiro, a confiança. Ele recebeu Jesus com alegria. Zaqueu deixa Jesus entrar em seu íntimo e conduz à sua casa. É isso que no sacramento da reconciliação nós fazemos. Quando você vai a um sacramento da reconciliação, você faz uma lipoaspiração. Uma lipo, limpa tudo, né? E é importante você sair leve, né? É lindo. Mesmo quem trabalha com amor, o sacerdote, ele pode passar 3, 4 horas num confessionário, mas ele sai feliz. Não dá cansaço físico, porque é o amor. Esses dias eu vi lá pessoal atendendo confissões das 8 horas da noite até quase 6 horas da manhã, que o festival funcionava até esse horário, e o padre é ali a madrugada inteira. É bom ser boêmio do Senhor ali, né? É ali, é importante. A confiança. Ele recebeu Jesus. Então posso perguntar: quero acolher Jesus em meu íntimo e abrir-me aos cômodos da minha casa? Sacramento da reconciliação é fechar um contrato imobiliário com o Senhor. O Senhor, ele não quer só uma sala, ou quarto, ou só o banheiro, ou uma área de serviço. Ele quer todo o teu coração. Ele quer quarto, não importa, é duplex, triplex, ele quer tudo. Ou você se entrega todo no teu estado de vida. Não precisa mudar, gente, o que vocês estão fazendo. É só ser um homem e uma mulher normal, né? Dentro da nossa pequena normalidade. Foi assim que eles construíram a santidade deles, trabalhando, estudando, educando, pegando surf, que foi a minha praia também. E nós também estamos trabalhando no jovem Guido, que morreu há 3 anos atrás, um grande homem santo, 34 anos, um médico jovem seminarista,
O que ele construiu na santidade dele? O Guido, quando ele ia atender os pobres nas ruas, encontrava esses homens e mulheres às vezes totalmente transtornados, onde perderam totalmente a consciência. Era impressionante. Ele só dava um abraço, as pessoas voltavam à normalidade. Ele transmitia, era uma coisa incrível. Um garoto que morreu há 3 anos atrás, na véspera da morte dele, ele ainda veio conversar comigo. Ele só queria ser santo, queria ser padre. E no dia que ele veio conversar comigo, com o Dom Antônio Augusto, ele só queria que nós fizéssemos uma intervenção para que ele fosse ordenado ainda naquele ano. Ele dizia: é urgente, eu preciso ser padre, eu quero ser padre. E tinham dito a ele que ele teria que esperar mais 2 anos. Ele já tinha terminado teologia, ele já era um médico, ele já fazia tudo, né? Um excelente pregador, fundou tantas comunidades, aqui também com certeza, onde que Guido não passou. O que ele fez? No cotidiano, ele estudava, trabalhava, eram os olhos do frei aqui, o Anselmo, na Santa Casa, e ele pedia: e eu gostaria de morar na Santa Casa, só atender os pobres. Era só isso que ele queria, simples. Então, meus queridos, desejo ouvir confiança. 4, livre para a verdade. Nós temos que ser livre para a verdade. Zaqueu volta, à vista de Jesus, ele se sente em condição de olhar para a sua vida e para a profundeza do seu coração, e confessar toda mentira, fraude e falta de liberdade. Ele está pronto para reparar sua culpa com o bem e agir de maneira nova. E daí eu pergunto: o que me impede de confiar em Deus? O que me mantém dependente e preso ao pecado? Do que necessito para sinceramente reconhecer os meus erros? Com quais pessoas gostaria de ser bom e fazer o bem? E termino com o 5º: livre e capaz de amar para doar-se. A festa de São Bernardo hoje, o que ele traz de novo para a vida beneditina? Ele usa os 73 capítulos da regra de São Bento para que o homem viva o amor na sua humanidade, mas ele escreve uma carta de caridade dizendo: viver o amor em plenitude. E viver o sacramento da reconciliação é justamente livre e capaz de amar para doar-se. É a transformação. O sacramento da reconciliação transforma. O sacramento da reconciliação faz plástica. Não precisa ir pidanguê. Vá no sacramento da reconciliação. E aí nós vamos deixando que o tempo ele vai tomando conta. Ontem a gente celebrava, de repente tinha uma pessoa que fazia 50 anos, uma mulher, 50 anos de vida consagrada. Mas ela estava inteirinha, cabelinho todo preto, bonitinho. Daí o Dom Orani olhou para mim: mas ela está fazendo 50? Eu falei: se eu pintar talvez eu melhoro também. A gente tem que brincar, tem que ter bom humor, Graças a uma das coisas que eu agradeço a Deus, mesmo que o meu coração e o meu corpo está se gastando, Salmo 72, eu sou feliz, porque estou a serviço de Deus. Mas nós temos, e a plástica que ele vai fazendo, a beleza, olha só quanta gente linda, O povo de Deus, ele faz o sacramento da reconciliação, ele faz a plástica. Mas temos que assumir o nosso tempo, cada um teve. Meu tempo de surfista já foi, apesar que eu acompanho o grupo Alegra-te, lá do Recreio. Segunda-feira passada, nesse horário, estava eu fazendo adoração lá com o grupo de surfistas universitários, Quer dizer, essa semana chegou um grupo da Itália de jovens, que eu recomendei quando estive no congresso em Bari. Estão passando agora esses dias os italianinhos com os nossos meninos e meninas do Recreio, que na vida a gente tem que saber surfar, Se eu não posso mais, e nem devo, por questões do serviço que eu presto à igreja, vão falar: esse padre aí já está meio gagá, ainda está querendo ficar com a garotada. Mas eu tenho que saber surfar na palavra de Deus com o povo de Deus. É o que a gente está fazendo aqui, surfando na palavra de Deus e na história da igreja. Mas a transformação, o que diz o texto? Hoje aconteceu a salvação para casa. Zaqueu renasceu em seu íntimo. Ele agora participa do amor, do sentimento de Jesus. Ele vive como a imagem de Deus.
Por isso que o texto termina: filho de Abraão na liberdade dos filhos de Deus. Quando você participa do sacramento da reconciliação, é justamente você retomar aquilo que nós perdemos. Por isso que São Bernardo ele diz que o cristão é um atleta, tem que correr. Por que nós corremos? Atrás daquilo que nós perdemos. O que nós perdemos? A imagem e semelhança de Deus. São uma imagem, mas perdemos a semelhança. Portanto, nós temos que correr atrás da imagem. E como? Quando eu busco ser livre para a verdade, livre e capaz de amar para doar-se. Então termino com esses questionamentos. Onde eu já experimentei a minha vida a cura salvadora? O sacramento da reconciliação nos cura. Quando eu sinto em mim a liberdade dos filhos de Deus? E aí, evidente que esses elementos podem nos ajudar até para fazer um sacramento da reconciliação. Então eu termino com a oração. Senhor, quero vos louvar porque me tirastes das profundezas e não deixastes o inimigo triunfar sobre mim. Senhor, meu Deus, eu clamei por vós e me curastes. Senhor, vós me retiraste do abismo, da morte, me chamaste de novo à vida. Cantai e tocai para o Senhor, vós, servos seus, louvai o seu santo nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Muito obrigado e uma boa noite para todos.